irmão, minha irmã, que a graça e a paz do bom Jesus seja com você. Que bom estarmos juntos em nossa escola bíblica dominical. Estamos estudando a respeito de gente que fez. E hoje nós vamos estudar a lição número 8, que fala a respeito de um personagem onde existem poucas citações na Bíblia a respeito dele. Nós vamos estudar a respeito de Pilatos, o homem das decisões erradas. O texto que eu quero ler com você está localizado ali no Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 37, que diz: Pilatos disse: então você é rei? Você diz que sou rei, respondeu Jesus. De fato nasci e vim ao mundo para testemunhar a verdade. Todos que amam a verdade, ouvem a minha voz. Qual o objetivo da nossa lição de hoje? O objetivo da nossa lição de hoje é mostrar que no tocante a Jesus Cristo, nosso Senhor, todos nós temos que tomar uma decisão que é inevitável e que afetará a nossa vida para sempre, assim como afetou a vida de Pôncio Pilatos. O que sabemos a respeito de Pôncio Pilatos, além do episódio em que ele mesmo julgou a Jesus? Nós percebemos que quase nada. Apenas algumas poucas citações bíblicas e os comentários dos grandes historiadores, como Flávio Joséfo, Eusébio e alguns outros também. No entanto, o nome desse personagem tornou-se mundialmente conhecido pelo fato de ter perdido uma grande oportunidade de entrar para a história como um verdadeiro herói. Certamente, o registro bíblico de quem foi Pôncio Pilatos e das decisões desastradas que tomou tem o propósito de trazer preciosas lições à vida daqueles que estiverem dispostos a observá-lo com atenção. O primeiro ponto da nossa lição de hoje vai falar justamente sobre Pilatos, o homem que está por trás das máscaras. Interessante que nós estamos vivendo dentro de um contexto ainda, por conta dessa pandemia, onde está sendo obrigatoriamente o uso da máscara. E Pilatos, aqui existe na figura de Pilatos um homem atrás das máscaras em que ele vivia e que ele tinha. Nesse período onde surgiu a figura e a imagem de Pôncio Pilatos nas Escrituras Sagradas, quem era o imperador de Roma naquela época? Era um homem chamado Tibério. E Tibério ele designou Pôncio Pilatos para atuar como seu representante na província da Judéia. Uma província pequena, mas uma província extremamente tumultuada. Então Tibério, que era o imperador de Roma naquela oportunidade, enviou Pôncio Pilatos para assumir essas funções, essas atribuições de um governador, um representante do próprio imperador na província da Judéia. Então Pilatos ele assumiu esse cargo em 26 depois de Cristo. E ele permaneceu naquele local e naquela região por cerca de 10 anos, estabelecendo ali o seu QG, o seu quartel-general na cidade litorânea de Cesareia. Então, de tempos em tempos, ele ia a Jerusalém. E ele marchava para Jerusalém com um pequeno exército, com cerca de 5 mil soldados, especialmente nas oportunidades e nas ocasiões de festividade que existiam em Jerusalém. Por quê? Pelo fato de desenvolver uma espécie de peregrinação para Jerusalém. Existiam muitas pessoas no período de festividade. Então aumentava a probabilidade de tumultos contra, de alguma maneira, o domínio de Roma naquela localidade. Então ele levava consigo ali cerca de 5 mil soldados para conter o ambiente, para não ter nenhum tipo de desconforto por parte daquele povo em relação à própria Roma e ao próprio imperador, que era Tibério. O imperador, então, ele confiou a Pilatos essa missão de manter a ordem, mas manter a ordem com diplomacia, tentando e buscando garantir uma convivência pacífica entre os súditos de Roma, que no caso seriam os hebreus, em Jerusalém. Então o governador romano ele recebeu amplos poderes para garantir não só a boa convivência, a convivência pacífica em Jerusalém, como também ele recebeu amplos poderes
para garantir o sucesso da sua empreitada e da sua missão. Entretanto, os documentos históricos de diferentes fontes o descrevem como tendo sido um homem injusto, um homem que escarneceu muitas vezes, um homem escarnecedor, um homem obstinado, teimoso em relação àquilo que ele almejava e desejava, mas era um homem também corrupto e um homem violento. Quando nós olhamos para esse personagem, Pilatos nos traz à memória o fato de termos também recebido uma missão do imperador do universo, que é o nosso Deus. Lá em Mateus, no capítulo 5, vai dizer que nós, como cristãos, como representantes desse reino, nós somos sal da terra e nós somos luz do mundo. Paulo também disse que nós somos embaixadores da parte de Cristo, cuja tarefa é proclamar as virtudes do nosso Senhor com nossas palavras, mas também com as nossas atitudes. As palavras precisam de fato acompanhar também o que? Os atos, as atitudes. Então nós devemos agir como sacerdotes desse rei, procurando reconciliar as criaturas decaídas ao Criador. O próprio apóstolo Paulo vai dizer também que nós recebemos o ministério da reconciliação, quando ele fala que Deus reconciliou consigo mesmo o mundo através da pessoa de Cristo. Então nós temos sim o dom, o ministério da reconciliação. O nosso papel como sal da terra, luz do mundo, e como também embaixadores de Cristo, é justamente reconciliar as criaturas decaídas ao Criador. Então, juntando todas essas informações aqui bíblicas e os registros também históricos a respeito desse homem chamado Pôncio Pilatos, nós tentaremos montar aqui um quebra-cabeça desse intrigante personagem que usou tão mal o seu poder, tão mal a oportunidade de mudar a sua história e compreender também as lições que Deus tem para a nossa vida. Vamos lá então falar sobre a primeira peça desse quebra-cabeça. A primeira peça desse quebra-cabeça é o autoritarismo. Então nós percebemos através do conteúdo histórico que Pilatos começou mal sua missão logo na chegada à Judéia. Por quê? Porque ele irritou profundamente os moradores daquele local, instituindo ali em Jerusalém os pendões, com o símbolo de Roma, que era a águia e também uma esfinge do imperador, que vinha com a finalidade de serem objetos de adoração, segundo Joséfo, no livro que ele escreveu a respeito das antiguidades. Então, como era costume entre os povos ali conquistados, acontecia isso, para simbolizar que aquele local está sendo ocupado ou dominado por um outro povo. Então foram feitas queixas ao imperador. O povo começou a se queixar de Pôncio Pilatos em relação ao imperador, o qual, diferentemente de Pôncio Pilatos, de forma sensata, ele ordenou a remoção desses objetos que, de certa forma, se tornou uma afronta para o povo, na Judéia, como eu falei, para que fossem evitados alguns confrontos desnecessários. Então, por mais que Tibério estivesse agindo aparentemente de uma forma sensata, ele estava agindo de forma onde ele mesmo pudesse ser beneficiado com isso, coisa que Pôncio Pilatos não percebeu. Segunda peça do nosso quebra-cabeça era justamente a arbitrariedade desenvolvida por Pôncio Pilatos. Ele então tomou para si uma prerrogativa que não era dele, que era justamente de escolher os sumos sacerdotes como se fosse uma espécie de cargo político. E ele acabou confiscando as vestes sacerdotais, que eram ali ricamente ornamentadas, cedendo-as apenas nas ocasiões festivas. A terceira peça aqui, uma outra peça desse quebra-cabeça, era justamente a corrupção. A gente percebe que a corrupção não é algo relacionado ao tempo que nós estamos vivendo. Já percebemos que isso é um mal danoso desde a origem do mundo, onde o próprio homem se corrompeu ali no jardim.
E então aqui a gente percebe que pelo fato da corrupção, ele assumiu o controle da tesouraria do templo. E com essa facilidade, pelo fato de estar no controle da tesouraria do templo, ele desviou fundos de obras públicas, entre elas uma espécie de arquiduto que ia ser construído com cerca de 40 quilômetros, né? Do qual eles se orgulhavam como glória da sua administração. A quarta peça desse quebra-cabeça era justamente algo que ainda também vivemos na atualidade, que é a opressão. Durante uma festividade religiosa em Jerusalém, na qual se fez presente muitos judeus, se manifestaram contra o uso das ofertas para fins políticos. Pilatos, então, ele respondeu com a espada, com o uso da arma, oprimindo o povo, mandando matar dezenas de adoradores dentro do pátio do templo. A quinta peça era justamente a insensibilidade. Chegou então ao extremo de executar um grande número de samaritanos que se reuniram no monte Gerizim, né? Iludidos por um falso profeta que prometia revelar onde Moisés esconder os vasos sagrados com o maná. Pilatos, então, de forma insensível, como ele muitas vezes agia e como ele era, tomou aquele ajuntamento como uma espécie de ameaça de rebelião e os atacou, irmãos, sem misericórdia. Então, quando a gente procura entender que atacou sem misericórdia, ele atacou com a finalidade realmente de acabar com aquele ajuntamento de pessoas. E ele usou força para isso, ele usou a opressão para isso. Então, era um homem totalmente insensível. Então, a gente percebe que quem faz mau uso, assim como ele fez, da autoridade que lhe foi conferida, acaba cavando a sua própria sepultura, assim como Pôncio Pilatos cavou. Então, por tantos desmandos, o próprio imperador voltou-se contra ele, que foi removido para Roma e acabou condenado ao suicídio. Isso mesmo, ao suicídio. Seu castigo não foi outro a não ser dar fim à sua própria vida, como disse o historiador Eusébio. O segundo ponto da nossa lição vai falar sobre Pilatos, o homem das decisões erradas. Todos nós tomamos decisão na vida. E se não tivermos consciência de que devemos tomar essas decisões erradas, permitindo com que o nosso coração tome a frente, podemos muitas vezes tomar decisões equivocadas que pode gerar uma série de problemas, não só para nós, mas com tudo aquilo que está em nosso entorno. Então ele deteve em suas mãos toda a possibilidade de ser bem-sucedido na sua administração imperial. Contudo, infelizmente, a sua arrogância o arrastou para a ruína, o arrastou para culminar com a sua própria morte e culminou para viver uma vida para baixo, como ele viveu. Então, devido às suas decisões insanas, ele foi perdendo um a um o apoio dos possíveis aliados como ele tinha, né? Os líderes judaicos, até o próprio rei Herodes Antipas, né? Ficou irritado com a morte dos samaritanos, que eram os seus súditos, né? Então ele ficou extremamente irritado, e ele perdeu, na verdade, essa aliança, né? Esses aliados, e até mesmo o imperador, né? Pelas constantes reclamações dos contribuintes. Mas certamente a sua pior decisão foi tomada quando agiu de forma injusta contra o único homem que poderia salvar a sua vida, que era Jesus Cristo, nosso Senhor. Observe bem esse Pilatos, pois, de certa forma, ele representa aqueles que, embora convencidos da verdade, escolhem a mentira por comodismo ou também por interesse. Primeiro ponto desse segundo ponto que nós abordamos, que fala sobre Pilatos, o homem das decisões erradas, fala sobre Pilatos sendo um homem convicto da verdade. Ele conhecia a verdade. Então, até aos seus olhos, achava o único homem capaz de inquietar a sua alma, que era Jesus Cristo.
ele sentiu-se interiormente convicto da inocência e da dignidade daquele réu. Mateus 27:18 diz: pois ele bem percebia que por inveja os principais sacerdotes o haviam entregado. Então, Pôncio Pilatos sabia da inocência de Jesus, desse réu, e da dignidade do mesmo. Então ele olhou para Jesus e se comoveu, mas também olhou para a multidão que estava ali diante dele de forma ameaçadora, e ele também estremeceu, não por medo dos judeus, mas pelo temor de perder talvez a posição que ele tinha, o prestígio ao qual ele se encontrava. Então ele se esquivou da verdade e abraçou a mentira, justamente para não perder o seu prestígio e a posição em que ele havia alcançado. Então a gente percebe que, por conta da sua atitude, Pilatos só sofreu os impactos das suas más escolhas. Então ele deixou que a arrogância falasse mais alto que a sua consciência. Então Jesus, ele, conhecendo o que se passava no coração de Pilatos, ele procurou motivá-lo a tomar a decisão acertada quando o próprio Cristo o alertou. João 18:37 diz: todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Mas ele preferiu se esquivar, como eu falei, na petulância, e replicou: que é a verdade? O fato é que não queria dar chance à verdade, como nós vemos, visto que com isso teria que reconhecer o seu erro. Nem todos estão dispostos a reconhecer o seu erro e retomar a caminhada rumo à verdade, sendo guiado pelo próprio Espírito que nos conduzirá a toda a verdade. O segundo ponto desse segundo ponto da nossa lição, o ponto B dela, fala sobre Pilatos, um homem de coração dividido. Um homem que tem um coração dividido, a gente percebe que ele não sabe que direção tomar. Ele vive sempre na dúvida, com uma interrogação na cabeça. A gente percebe aqui que sua mente, então, e o seu coração estavam totalmente agitados em prol da absolvição de Cristo, pois percebia algo de extraordinário naquele homem. Sua convicção foi ainda mais fortalecida com o argumento usado pelos próprios acusadores. Esse homem afirma que é o Filho de Deus. Quando Pilatos ouviu isso, ficou com mais medo ainda. Está registrado ali em João, no capítulo 19, versículo 7 e versículo 8. Pesava-lhe então ainda a advertência de sua esposa, a Cláudia, quando ela disse: não te envolvas com esse justo, porque hoje, em sonho, muito sofri por seu respeito. Ali está registrado em Mateus 27:19. Então, com o coração dividido entre a verdade e os interesses pessoais, Pilatos procurou um meio de livrar-se daquela angustiante decisão. O que ele faz? Ele terceirizou a responsabilidade. Falou: quer saber? Eu vou fazer alguma coisa. Então vou dividir isso com alguém. Vou pedir orientação para alguém, vou ver se alguém toma essa decisão no meu lugar. Então ele tentou repassar a responsabilidade para o Sinédrio ou para Herodes Antipas. Talvez até mesmo um pretexto para se reconciliar com o rei da Galileia, reconhecendo o poder de sua jurisdição sobre o Nazareno. Lembra que Herodes Antipas ficou extremamente chateado, irritado com a atitude de Pôncio Pilatos, quando matou uma série de samaritanos, que eram seus súditos. Talvez ele usou esse recurso para tentar desenvolver uma espécie de aliança novamente com Herodes Antipas. Então a gente percebe que ele tomou essa atitude. Então Pilatos estava aparentemente ali relutante. Não havia, porém, como escapar daquela decisão, porque voltou tudo para Pilatos. O ponto C do segundo ponto da nossa lição fala sobre Pilatos, um homem que estava em desespero.
Então Pilatos cometeu muitos erros na vida, mas agora, quando deseja sinceramente tomar uma decisão acertada, não encontra as forças necessárias para tal. Sentindo-se acuado, ele desabafou. Lá está escrito em Mateus 27, 22. Que farei, então, de Jesus chamado Cristo? E não vejo neste homem crime algum. Em outras palavras, ele quis dizer, não sei absolutamente o que fazer. Para sua falta de firmeza, então ele acabou perdendo o domínio da situação. De um lado, só ouvia ameaças. Se soltas a este, não és amigo de César. Olha só que terrível. Ele poderia perder totalmente ali, como eu falei, a sua posição e o seu prestígio. Porque se ele não tomasse a atitude de incriminar Jesus, ele poderia ser incriminado por ser inimigo do imperador. Do outro lado, só ouvia o perturbador silêncio de Jesus, que não lhe deu nenhuma resposta. E nesse momento, acredito eu, que o silêncio momentâneo de Cristo ali foi perturbador para Pôncio Pilatos. Muito mais do que as palavras daquelas pessoas que estavam dizendo que se ele não incriminasse Jesus, ele se tornaria um inimigo do imperador. Então, um ato de desespero, o que é que ele faz? Querendo abster-se da responsabilidade frente ao homem que abalava a sua consciência, em Mateus 27, 24 ele diz a famosa expressão: eu lavo as minhas mãos perante o povo. Então Pilatos lavou as mãos, mas infelizmente ele não pôde lavar o seu coração. Na verdade, então, ao entregar Jesus Cristo para ser morto, para ser crucificado, a quem pronunciar é inocente, ele acabou condenando a si mesmo. Sua dramatização poderia até ter impressionado seus ouvintes, mas em nada diminuiu a sensação de culpa latente na sua alma. Concluindo, meus irmãos, Pôncio Pilatos então entrou para a história como um homem das decisões erradas, que rejeitou a oportunidade de se fazer amigo de Deus em troca da amizade com o mundo. Isso é muito sério, isso é muito perigoso, e isso infelizmente tem afetado a vida de muitas pessoas que andam retrocedendo na fé, se tornando mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus. Com isso, o seu nome se imortalizou da maneira mais amarga possível nos versos do credo apostólico, quando diz: padeceu sob Pôncio Pilatos. Então, Pilatos simboliza todo aquele que, embora convencido da verdade, se deixa muitas vezes levar pela mentira para atender aos seus próprios interesses. Representa também aqueles que fazem mau uso da autoridade que lhe foi confiada, buscando mais a popularidade do que a justiça. Que essa aula de hoje possa fazê-lo refletir sobre a importância de seguir adiante, levando em consideração que vale a pena negar toda a popularidade que esse mundo pode nos dar, negando todo o prestígio que esse mundo pode nos dar, por amor ao Deus que nos amou através do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário, que recebeu em nosso lugar os pregos nas mãos, que recebeu em nosso lugar a lança que foi desferida no seu lado, e a cruz, para que nós possamos também pegar a nossa cruz e segui-lo dia a dia, e não nos comprometer a nossa convicção com esse tempo e com esse mundo tão cruel, ao qual o apóstolo Paulo nos ensina e nos orienta, que temos alguns inimigos em comum que devemos lutar sempre, que é a carne, que são os nossos desejos, os desejos do nosso coração, que pulsam diariamente, e que nós possamos também lutar contra o mundo, que é esse sistema corrompido pelo pecado, e aquele que é o nosso inimigo em comum, que é o diabo. Então que Deus abençoe sua vida, continue andando e buscando o Senhor em todo o tempo, e
e preferindo sempre viver no anonimato, mas sendo lembrado pelo céu sempre. No anonimato nesse mundo, mas sendo lembrado por Deus constantemente. Amém? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e que você tenha um excelente domingo na paz do Senhor. Amém.